todos, meus irmãos, minhas irmãs, os irmãos encarnados e também desencarnados. Mais uma vez estamos aqui presentes para a nossa exposição simples, agradecendo a presença de todos. E também nesse momento eu gostaria de agradecer também ao mentor da Casa de Hamed, a nossa condição de estar aqui, e a ajuda espiritual desses mentores, desses guias espirituais, anjos de guarda. Vamos nesse momento, irmãos, fechar os nossos olhos, vamos mentalizar a presença desse nosso irmão maior, Cristo Senhor Jesus, pedindo a Ele que Ele possa nos esclarecer na noite de hoje muitas das nossas dúvidas, que possa nos dar sabedoria, que possa nos dar calma, paciência, tranquilidade, e que todos os problemas dessa semana, todas as mazelas, tudo aquilo que nos tirou do sério por alguma razão, que possam ser dissolvidos nesse momento, nessa oração. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois são teus o reino e a glória para sempre. Graças a Deus e a Jesus. Boa noite àqueles que estão adentrando nossa exposição. O tema de hoje, meus irmãos, praticamente vai ser uma divisão em duas partes. Seria o terceiro Jesus, que é o Cristo cósmico. Essa é a primeira parte. Em dezembro nós iremos realizar também, como fica muito perto do Natal, falar sobre o Natal cósmico. Vamos então agora iniciar. Essa exposição é sempre uma reflexão para todos nós. Jesus, esse Cristo, um enigma que mais de 2025 anos de culto ainda não foi possível resolver. Esse governador espiritual das orbes mais altas que existem, das esferas astrais. Esse enigma poderia ser formulado em praticamente uma única fase. Nós perguntaríamos: por que é impossível viver de acordo com os ensinos de Jesus? Alguém já se perguntou isso? Milhões de pessoas no planeta hoje ficariam praticamente surpresos ao saber que tal enigma existe, é existente e permanece ativo até hoje. Na realidade, todos na humanidade, meus irmãos, tentam viver diariamente segundo as palavras de Cristo. Essas palavras que amam, rezam, demonstram amor, compaixão e praticam a caridade em nome dele. Essas ações humanas com mérito só revelam a nossa boa intenção do coração de servir. Servir a Deus, e muitas vezes não estão de acordo com os ditames, com as palavras que o Cristo nos deixou. E o que ele praticamente ensinou efetivamente é muito mais radical e ao mesmo tempo místico. E nós não podemos esquecer que é muito longa a distância, a faixa, essa distância nossa existente entre o anjo e o ser humano ainda hoje. Nós temos uma faixa muito longa. E o Cristo, sentindo a mais alta, que é a mais alta entidade presente no nosso mundo, com sua vontade, mobilizou imensos recursos necessários para que a gente pudesse executar fielmente o divino mandato da sua
do seu ensino messiânico. Mas quem é esse Jesus cósmico, ou Cristo cósmico? O fato de todas as religiões estarem em franca crise do planeta inteiro é o fato do caso do Jesus autêntico não poder ser localizado, e essa busca se torna até obsessiva, tanto hoje quanto no passado. Irmãos, o nosso ceticismo, existe sempre provas de que um rabino errante, esse instrutor, efetivamente pregou ao norte da Galileia há 2025 anos atrás. Cristo pôde satisfazer nossos ensinamentos. Esse Cristo hoje nos ensina a alcançar a consciência de Deus e tem o direito de ser mais autêntico do que os outros. E o maior argumento é que Cristo está nos evangelhos e não se precisa buscá-lo em lugar nenhum. O Cristo autêntico nunca foi físico, ele é o Espírito de Deus em nós. E existe na nossa percepção consciente, no nível da consciência, um Deus presente em nós. O Cristo não foi só autêntico, mas a pessoa mais importante da história ocidental e também oriental. Tendo em vista os 4 evangelhos, muito confusos e contraditórios por vezes, precisamos às vezes nos aprofundar mais e mais, criando uma versão quântica que satisfaça os ensinos lógicos, lindos e amorosos propostos pelo Cristo. E essa palavra do instrutor, do mestre, é clara e segura. Ele diz que nós não seremos libertos por aspectos da verdade ou por verdades provisórias, ou também porque somos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nós nos inclinamos. Então, eu quero conhecer a verdade, e quem conhece a verdade age mais e fala menos praticamente. O espírita, o espírito e os espiritualistas, ou em todas as religiões, devem ser assim, procurar agir mais e falar menos. Esse Cristo, meus irmãos e irmãs, ele não fez concessões, não fez nada tomadas ao pé da letra, e muitas das suas famosas palavras desafiam a natureza humana dessa forma até hoje. Ninguém no planeta hoje é um forasteiro que deseja tornar Cristo dominante no seu caminho espiritual. E ninguém deve louvar de sua boca para fora as palavras dele enquanto houver culpa, enquanto houver dor, enquanto existir o sofrimento reinante no planeta e situações não cicatrizadas ainda. Então, nesse momento, podemos até perguntar, será que as palavras de Jesus, ou que seria o Cristo, são radicais demais para que nós vivamos de acordo com elas, nesse momento? Outra pergunta, qual foi a intenção real do Cristo? Pode ser até que nós, na nossa inconsciência, nossa ignorância espiritual, talvez interpretamos mal muitas das palavras existentes nos evangelhos. Só que o mestre espiritual, ele foi claro, simples e direto. O mestre tinha em mente uma visão completamente nova da natureza humana, e a não ser que nós nos transformemos, interpretaremos errado o que ele nos disse lá atrás. Ele era inimigo das lacunas, das falhas, das mediocridades em matéria doutrinária. Isso foi fatal. Tudo dele era pelo melhor, tudo no superlativo. E no lábaro da bandeira cristã, ou cristianismo puro, vamos falar, a divisa está escrita assim: sede perfeitos como meu Pai é perfeito.
Então, irmãos, esse Cristo cósmico, ele se refere a uma visão teológica e espiritual que entende Jesus não só como figura histórica, mas como princípio divino que permeia todo o universo e que está totalmente ligado ao processo da nossa evolução cósmica. A ideia central é que o Cristo, que é a força da união do amor, estava presente na evolução do universo lá atrás, bem antes, e mesmo da encarnação de Jesus de Nazaré. O Cristo foi o principal unificador de toda a criação, meus irmãos. A cristologia, que é a ideia de evolução, diz que Jesus foi a culminação desse processo evolutivo cósmico. Isso foi dito por Teilhard de Chardin. E holisticamente, essa perspectiva nova abrange desde a ciência e a ecologia e todas as religiões que buscam conexão com o divino em todo o universo. Então esse Cristo cósmico, ele esteve presente com muitos daqueles que estiveram no planeta, citando Gandhi, Maria Teresa de Calcutá, Madre Teresa, os quais foram consciências elevadas para a época e muitos que nós deixamos de citar aqui por esquecermos ou também por não tomarmos muito tempo. Mas houveram muitos deles, que para a época foram muito especiais. Esse Cristo cósmico, ele é o exército da grande palavra. Ele nasce para que nós tenhamos vida e tenhamos em abundância. Ele valorizou a individualidade, dando ênfase em sua qualidade de vida. E falou muito de corpo e espírito. São etapas imprescindíveis no desenvolvimento do ser humano. O Cristo em si, ele ensinou a liberdade através da verdade e do amor. Jesus, o Cristo cósmico, o cidadão cósmico, instrutor de todo um universo. E nós temos também saídas e frestas onde poderemos ser ótimos cristãos em religiões diversas e não fazer o que explicitamente foi desejado. Então, desde a época em que começou a pregar, Cristo sempre falava: arrependei-vos, pois está próximo os julgamentos e o reino dos céus. Então, os discípulos que o seguiram sabiam, sem dúvida, que tinham conhecido uma pessoa cuja importância era impressionantemente magnânima. Nós temos que pensar que não é impossível realizar a visão do Cristo. Sem dúvida, ela é radical e mística, mas nada disso mudou a humanidade. Esse dilema, irmãos, é subjacente e nos fala como viver da maneira que Jesus queria que vivêssemos. Isso pode ser resolvido. É uma pergunta reflexiva. Como devemos viver da maneira que Jesus queria que nós vivêssemos? E se nós eliminarmos o Cristo desgastado, que todos conhecemos, até mesmo alguns que não foram curados pelas religiões, sabemos que ele não desceu fisicamente da sua morada de energia, que está acima das nuvens no universo, e tampouco retornou para se sentar ao lado direito do Pai, de um trono literal. O que tornou Jesus o Cristo foi ele ter alcançado a consciência do Pai magnanimamente, onde várias vezes ele reafirmou que eu e o Pai somos um. Para Cristo não existia separação entre seus pensamentos e os do Pai, entre seus sentimentos e os do Pai, entre as suas ações e as ações que Deus praticava. Então, esse Cristo cósmico, irmãos, ele refere-se a uma visão teológica e espiritual
que entende Jesus não só como figura histórica, mas também como um princípio divino que permeia todo o universo e que está totalmente ligado ao processo de evolução cósmica. O Cristo veio através de todos os planos inferiores, desde o mental, australino e etérico, até se manifestar com sucesso na textura carnal e na figura letárgica da figura humana. No princípio básico do cristianismo, que se origina que a gente acha em Mateus, é um princípio simples e bastante para ser ensinado a crianças, é só quem quiser pode buscar Mateus capítulo 7, versículo 12. Ele diz: não faça aos outros o que você gostaria que te fizessem. Essa é uma regra de ouro, regra do Novo Testamento, que nos faz pensar. E tomada ao pé da letra, essa regra de ouro nos diz que nós nos tratemos como um de nós, o que significa que não podemos ter inimigos de jeito nenhum. O Cristo pede às nações que não façam guerra ou que não se defendam caso sejam atacados. E ele exige total e ampla simpatia com o próximo e com a humanidade. E com os malfeitores também. Alguém vai dizer, mas isso é falácia, isso é engodo, isso é difícil de fazer. Ninguém falou que seria fácil. Na realidade, sulcar os caminhos do Cristo é uma dificuldade bastante imensa para nós que viemos de planetas e orbes diversas, com várias situações, várias formas de pensar, de agir, de processos reencarnatórios antiquíssimos. Então é muito difícil. Na realidade, se a gente for pensar, o sistema do Cristo, ele exige total e ampla simpatia pelos criminosos e malfeitores na realidade. E o Cristo não disse, escolha as pessoas mais fáceis, mas trate aqueles que não são e trate todos com gentileza. Exatamente como você gostaria de ser tratado. Essa é a lei dourada. E muitos até hoje dizem que as leis de Cristo não se conciliam com a natureza humana, e fazer parte dessa natureza humana e não revidar diante de um ataque é muito complicado e viola o princípio básico do Cristo. E o não resistir ao mal também, ou dar a face quando alguém te bate na outra, também são processos complicados. A gente pode lembrar agora, vamos lembrar que alcançar a consciência de Deus foi o que tornou Cristo o Filho de Deus. A sua encarnação na Terra, irmãos, foi um acelerador, como se Deus fizesse um investimento de amor, de testemunho e de conhecimento da verdade. Cristo viveu sempre dentro de nós mesmos. Os seus ensinos e conceitos salvadores são ensinados ao ser humano terrestre há muito tempo. E nesse ritmo hercúleo, Jesus foi um raio de sol. Ele veio, se desdensificou por 1000 anos para poder adentrar esse planeta e tentou se acomodar nesse vaso, nessa vasilha de barro que é o nosso corpo físico, ao vir para a Terra. Falam que a mente de Jesus era hipertensa, cujo impacto lhe oprimia muito o cérebro, os nervos, o sangue e os vasos capilares. Por quê? Jesus tinha muitos hiatos na sua circulação, muitos períodos de vazios. E um turbilhão imenso de pensamentos criadores vibravam e desciam da sua superconsciência. E na narrativa dos 40 dias de vida humana, a explicação muito clara significava o seguinte: Jesus vencera as tentações da animalidade desse corpo físico e os impulsos do ego,
tentando enlaçar aquilo que o seu pai pediu para ele evitar as seduções da vida, dos desejos e sensações. E o que se sabe em escritas espirituais, espiritualistas, todos os que ouviram Jesus na época, jamais o esqueceram pela magia incomparável das suas palavras. E só em Jesus, o sublime e o caráter adamantino, como se diz, que é o paradigma da perfeição, podemos ver a imagem de Deus refletindo a pureza e a excelsitude do Cristo. Por isso ele sempre dizia: quem me vê está vendo o meu Pai. Então, meus irmãos, é certo que um Jesus mítico cresceu com o tempo, serviu para dividir pessoas e nações, conduziu a guerras destruidoras em nome de fantasias religiosas, e esse seu legado de amor encontrado no Novo Testamento foi corrompido com a pior espécie das intolerâncias e preconceitos que teriam deixado o próprio Cristo horrorizado. Nós sabemos que pessoas que nunca gostaram dele sequestraram nesses séculos e séculos seus ensinos de paz, visando o seu lucro material. E às vezes não importa para onde você olhe, sempre uma nuvem de confusão paira sobre a mensagem do Cristo. E nesse inteirinho nós temos 3 tipos de Jesus. Temos 3 tipos diferentes e abordados diferentemente por várias religiões do planeta, donas teoricamente do seu Pai. Nós temos um Jesus histórico, onde não se sabe nada e praticamente nada sobre ele. Temos um outro Jesus que a teologia abstrata se apropriou dele também. Ele foi criado por seitas, por igrejas de várias estirpes para cumprir sua programação. E o terceiro Jesus do qual nós estamos falando e conversando é o Cristo cósmico. Ele é tão desconhecido que nem mesmo os cristãos mais devotos de quaisquer religiões desconfiam de que ele existe. E a esse Jesus não devemos e não podemos ignorar. Ele é o próprio Cristo cósmico de todas as situações. Por quê? Porque o Jesus histórico foi um rabino que percorreu toda a costa da Galileia há muitos séculos. E esse Jesus ainda não parece suficientemente próximo para que o toquemos. Ele surge ao nosso lado e nós imaginamos ele com roupas caseiras, porém com um halo de glória. Ele era gentil, sereno, tranquilo, amoroso, calmo, mas guardava profundos mistérios. Esse Jesus foi perdido e erradicado pela própria história, mas ainda persiste como um fantasma, uma projeção em todas as qualidades e ideias que desejamos ter, mas das quais tão dolorosamente carecemos, necessitamos. Esse Cristo não é nada coerente para muitos, como se pode demonstrar na leitura mais atenta dos evangelhos. E quanto maior o número de contradições que nós encontramos e que desenterramos, menos mítico o Cristo se torna e mais presente ele aparece. Esse homem em carne e osso que se perdeu para a história foi extraordinariamente humano. E para ser divino, a pessoa necessita ser pacífica em todas as qualidades humanas, e uma dessas características dele era iluminar a capacidade das pessoas, tolerar o paradoxo, enxergar além dos opostos, além do além. Ele dizia: não se turbe o seu coração, cuide em Deus, cuide de Deus e em mim. Muito importante essas palavras, meus irmãos, porque o grande fator aqui é que no planeta Terra não existe nenhuma autoridade mais elevada que possa realmente nos dar informações
sobre o pensar do Cristo. Essas duas versões do Cristo, a esquemática figura histórica e a criação teológica abstrata, encerra um aspecto muito trágico. Cristo foi roubado na sua preciosidade. Esse Cristo que ensinou a seus seguidores a alcançar a consciência de Deus, na real, ele era e foi realmente como ele se apresenta. Ele era um salvador e o nível mais alto e extremo da iluminação, e o renegaram. Ele passou a sua vida até os 33 anos ensinando ao ser humano o caminho para a consciência de Deus. E nesse inteirinho existem muitos erros dos versículos traduzidos por vezes como expressão de como se fosse um novo guru, um ser, uma criatura entre nós. E o ser humano mudou tudo, trocou tudo de lugar, utilizou-se de benesses, de acordos, de dinheiro, programações lógicas para tirar os ensinos do Cristo do ar. No início, os cristãos da época levaram ao pé da letra e disparou por Jerusalém e além dos seus portões todos o seu ensino. Jesus, o Cristo, ele pretendia renovar a existência humana de várias maneiras. O mundo precisaria ser cristianizado, moralizar hábitos, ética, essência, costumes, precisaria enobrecer, beneficiar, e tudo que se espiritualiza é obra da cristianização e do Cristo. E uma vez foi dito, a medida da iluminação é o quanto você se sente à vontade com as suas próprias contradições. Esse Cristo dos Evangelhos, meus irmãos, respirava o ar e seus pés tocavam o chão. Mansos e pacíficos herdarão a terra, dizia ele. Esse Cristo erigido ao longo dos milhares de anos pelos teólogos e outros eruditos, foi a fonte dos sacramentos e orações, foi o princípio da paz em nome de guerras sangrentas e situações que foram travadas em seu nome. Esse segundo Cristo não pôde ser abraçado sem que se conhecesse e sem que se conheça a teologia antes histórica. E a metafísica é tão complexa que contradiz a simplicidade das palavras de Jesus. Esse Jesus, ele conduz a turbulência da teologia sem um caminho de saída bem definido. Ele foi a base de uma religião que virou 20 mil seitas no mundo hoje, todos eles brigando por um fio de roupa de Jesus. Então, o cristianismo vamos falar assim, o cristianismo de nós está só na mente. Ele não chega no nosso coração. Existem cristãos teóricos no planeta inteiro que não são de fato cristãos. E a nossa época agora, irmãos, é de fatos, não teorias. Nós precisamos que o poder de Cristo seja uma obra forte para poder revirar tudo o que está acontecendo. E a gente vê nesse novo mundo o estado decadente da natureza poderia ser refeito e teríamos realmente aqui um planeta sem igual. Na sociedade em si, guerras e conflitos sumiriam, terminariam, viveríamos em comunidade fundamentada na graça do Pai, sem luz, sem as leis e sem as punições. As pessoas se dariam bem, almas com almas, sem problemas com raiva, com riqueza, com posições sociais. As pessoas se motivariam no amor, esse amor ao Pai, por sentimentos firmes, dignos, baseados no amor dele e no amor para os seus filhos, que somos nós, e as chispas divinas que também somos nós como espíritos. No lugar das fortes emoções, que seria raiva, ódio, medo, enfim, as pessoas seriam abençoadas.
e as pessoas não mais se ofenderiam umas às outras, porque o comportamento seria totalmente pacífico e amoroso, não só na parte interna, como também na comunidade familiar e comunidade coletiva humanitária da humanidade. Não se teriam mais doenças, porque nossa alma estaria limpa. E na metafísica divina não seríamos afastados de assuntos humanos e da presença de Deus. E essa presença se faria na Terra constantemente. E a igualdade seria total entre todos. Nenhum patrão no trabalho, nenhum dirigente, nenhum chefe, nenhuma hierarquia. Mas Jesus foi longe. Tudo vem do Pai, embora isso venha dessa maneira, todos o abandonaram de uma vez. E ainda hoje, existe um imenso hiato entre o real e o ideal que nunca se fechou. Muitos optaram, e até hoje optam, a divisão entre a vida bela e confortável materialista e os valores radicais de Jesus. O ímpeto original que o Cristo Jesus pediu e ofereceu, nós viramos as costas para ele até hoje. Pessoas reivindicam com exclusividade sobre Cristo e Deus. E essa consciência divina universalista, ninguém poderá ser excluído ou ser independente de quaisquer religiões. O Cristo, na sua paz, ofereceu calma, vislumbrou situações mais profundas sob a consciência do seu Pai, quando falou a respeito de si. E passados esses 2025 anos, sentimos assombrados a descrença que ainda hoje existe e daqueles que o saudavam e o saúdam ainda hoje. Tanto as imagens positivas quanto as negativas não conseguiram ainda captar a essência divina desse Cristo. Ele é ainda um total mistério. O Jesus é histórico, é místico. O Cristo é cósmico, é quântico. E tudo isso descreve a essência e a nossa essência ao mesmo tempo. Nós somos as partículas divinas de Deus, as chispas, os fractais divinos, e a substância chamada alma que existe em todos aqueles que nunca se separaram da origem. Estamos em Jesus e em Cristo e em Deus o tempo todo. Na realidade, irmãos, nós temos que lembrar que o reino de Pai está dentro de nós. E temos que viver no mundo sem ser daqui. Temos que entender que o jugo dele é leve e suave e faz com que o fardo se torne mais leve. Nós temos que também entender o pedir e recebereis, porque tudo vem de dentro de nós. Temos que entender que toda oração que fazemos é uma partícula de uma eterna jornada. Ou Deus me cura ou não me cura, mas não pode haver a dicotomia na realidade. E qualquer pessoa que alcança a consciência divina em certo ponto, prevalece a totalidade. Não há mais como entrar e sair de Deus como nós pensamos e chegar a Deus e se afastar. A experiência divina se transforma por uma via única e uma única razão, que seria eu e Deus. E assim nós nos tornamos um. Eu sinto a presença dele, entro na sua identidade e tomo a identidade de Deus como minha própria. E Deus e ego não são compatíveis, temos que entender isso. Todos diferenciamos dois lados da nossa natureza. Um lado é o eu, devotado ao exterior e suas exigências. E o outro é o eu interior, que são partículas, áreas inteiras que pertencem ao domínio do ego, dos trabalhos, dos
dos desejos, dos amores, relacionamentos, das posições sociais. No interior, tudo ocorre no oposto. Temos beleza e percepção da verdade. Essa verdade é interior e existe a inimizade entre a verdade interior e o exterior. São egos separados, que praticamente não existem, tudo vem na frente. Então, nós temos que entender, irmãos, cada vez mais, importa que nós desenvolvamos a nossa consciência em Deus, que é algo que devemos buscar e lutar para atingir. O Cristo dos Evangelhos seria psicologicamente incompleto para muitos, porque o Jesus não ria, não sorria, e o que interessa para nós, esse fator, sendo que ele nem pode ter existido, são coisas da mente dos homens. Então, o Cristo nos pede transformações pessoais, nos pede mudanças, nos pede reabilitação do nosso ego em função da nossa alma. Ele nos pede que, se existirem dúvidas, essas dúvidas que sejam pontos de partidas para tudo. Porque o ceticismo em si, ele exerce pressão para pesquisas sempre mais concretas. Então, vamos lembrar uma coisa, irmãos. Até hoje, as leis do Cristo estão conosco, embora não se conciliem com a natureza, mas nós precisamos delas. Nós temos que hoje raciocinar, refletir nessas palavras colocadas, porque é muito importante o Cristo cósmico. Ele nos deixou um legado como um grande instrutor. Ele é um ser que é o nosso grande irmão maior, o grande governador de todo um planeta, e é um ser autêntico. Ele é autêntico e está nos 4 evangelhos. Não se precisa buscar em outro lugar. É importante agora que essa palavra desse instrutor Jesus é clara e segura. Vamos nesse momento então finalizar a nossa exposição agradecendo aos mentores da casa, a Casa de Hamed, aos nossos mentores espirituais, nossos anjos de guarda que estiveram conosco. Agradecer toda essa sabedoria colocada para nós. Tudo que é falado também é falado para nós que estamos aqui expondo uma humilde doutrina. E eu peço que todos vocês que puderam ouvir, que retornem em paz onde estiverem. Estaremos aqui, se o Pai nos permitir, em dezembro agora, com a palestra de Natal, no dia 19, falando sobre o Natal cósmico e que tipo de Natal que eu quero ter. Então, eu agradeço. Namastê para todos. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Vão em paz. Graças a Deus.